Já vem um cara com uma pistola, encosta uma pistola em mim. Aí o cara, o maluco já olha pra mim, o Ricardo, pô, o que tá vendo contigo, cara? Não sei o quê. Aí não deu nem tempo de falar, o cara é um assalto, não sei o quê. Caralho. Aí o maluco com a pistola aqui em mim, e o cara, pô, aí o cara já que o outro rendeu gente lá em cima, rendeu aqui embaixo, tinha pelo menos um cara ali na porta, essas coisas, tinha uns 3 ou 4 caras. Muito bem, mais uma sexta-feira aqui no YouTube da TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral. Quero agradecer a você que está acompanhando o programa, está se inscrevendo no canal. Chegamos em 75 mil inscritos, quase 76 agora. Nesse semestre, tenho muita fé que ainda vamos chegar nos 100 mil inscritos, contando, claro, com a sua ajuda. Compartilha, deixa o like, assina o sininho de notificação, curte o vídeo, que ajuda muito a gente a divulgar o programa e, claro, a divulgar, o Santos Futebol Clube. E hoje o entrevistado atendendo a pedidos, viu? Atendendo a pedidos do chat do YouTube, no programa diário, no Resenha Santista, nos outros vídeos que a gente coloca no ar. Caio Couto, que está na imagem, pode voltar para ele, Johnny? Caio Couto é o convidado dessa sexta-feira. Não é por educação, Caio, mas é atendendo a pedidos verdadeiramente. Muita gente pediu o seu nome e você aqui está para conversar comigo e com a gente que acompanha o Resenha Santista. Obrigado por ter aceito o convite, professor. Poxa, Murilo, primeiro, você sabe que é sempre um prazer para mim estar na sua companhia, né? É um prazer poder estar falando de futebol e agradeço também aí ao torcedor, a quem nos acompanha, quem acompanha o Resenha Santista, a TV Cultura Litoral, né? Querer estar conversando um pouco mais de futebol comigo, para mim também vai ser muito bacana essa hora que a gente vai passar aqui. É isso. E vamos falar muito de futebol, como o Caio falou, especialmente do Santos. Eu tenho começado, como a gente ainda está no começo do ano, a final da Libertadores foi no finalzinho, quero rapidamente pedir o teu comentário da atuação do Santos e do Cuca. Como é que você viu a passagem do Cuca, ex-treinador do Santos? Não vamos mais falar de Cuca, mas está muito recente. Então eu queria pegar o seu companheiro de profissão, o Alex Stival. O que você achou da passagem dele? Chegou numa final de Libertadores, mas não foi o trabalho dos sonhos para o torcedor santista no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. O que te pareceu o Cuca, Caio? O Murilo, é lógico que a nossa cultura, e é natural, o torcedor é paixão, o torcedor quer ver sempre a sua equipe vencer. Sim. Então a cultura nossa do brasileiro somente serve quando a gente consegue levantar a taça. Eu estou falando isso, ele vai estar fazendo meia-culpa em relação ao Cuca, está sendo corporativista. Não é a minha linha de raciocínio, não é essa, mas eu estou falando como um todo, que essa é a realidade do Brasil. Sim. Porém, se a gente pegar o Cuca, né, quando chega na Vila Belmiro, naquela ocasião, de um Santos combalido em todos os sentidos, né, um presidente desacreditado dentro do clube e fora do clube para todos os stakeholders. Sim, então você, na verdade, o Cuca, um cara que estava sem mercado naquele momento, então passou a ser um casamento, digamos assim, interessante, né? O Santos com diversas dificuldades dentro e fora das 4 linhas. O Cuca buscando uma oportunidade e confiando no taco dele, digamos assim, para poder se recolocar no mercado. Então houve esse casamento. É muito importante o Cuca, naquele momento, como gestor de pessoas, e aí não é o que o Caio está dizendo, que a história mostrou, né, declarações de diversos atletas. Eu vou trazer aqui como exemplo o Marinho, que é a principal referência técnica do grupo, em que, abrindo aspas, o Cuca é técnico, é presidente. Sim, no Bem Amigos, né? Então ele fala, ele mesmo falando da importância do Cuca em todos os sentidos. Então eu tenho certeza, Murilo, que o fator Cuca ajudou sim a fazer com que os atletas entrassem todos dentro de uma ideia, todos dentro de um propósito, para que o Santos conseguisse algo de diferente na temporada. Sim, sim. Então é verdade, de uma equipe desacreditada passou até a ser uma equipe finalista de Libertadores. Agora, olhando para o outro lado, eu entendo e tenho discernimento suficiente para dar minha opinião que o Santos foi finalista de Libertadores, sim, mas como um todo, o Santos não jogou um belo futebol, um bom futebol na temporada. Sim. Ele numa competição, claro, que é a mais importante, ele teve momentos ali nos mata-matas muito bons, momentos esses que fez com que ele chegasse com todo o merecimento
a final da Libertadores, que foi jogada no Maracanã. Agora, você traz um recorte para o Campeonato Brasileiro, principalmente, que é uma competição, né, como se fosse uma maratona, né, uma competição longa, jogos de ida e volta. Então, você vê realmente, naquele momento, a gente via que o Santos ele tinha dificuldades, também em virtude do seu modelo de jogo. Aí a gente chega, Murilo, na reta final, né? E aí, Caio? Mas e a final da Libertadores? E aí? A final da Libertadores, talvez, como a gente costuma dizer, seria aquele momento do Cuca colocar uma cereja lá em cima do bolo dele, né? Que se conquista a Libertadores e se esquece tudo. Tudo. Podia fazer o que quisesse no Santos, Com quantas vezes certeza. quisesse. Mas aí o capítulo final a gente sabe qual foi, não só em virtude do resultado, mas da performance da equipe dentro do jogo, Murilo, que realmente ali deixou a desejar. O time não fez um grande jogo, assim como o adversário também. Também. O Palmeiras com mais investimento, de repente com mais qualidade técnica individual, mas também com um joguinho medroso, reativo, essa é a verdade, é o meu pensamento. Mas na reta final, naquele lance lá, e aí tem todas aquelas situações, né? O Lucas Braga vinha bem, aí ficou no banco. O Cuca veio com os 3 volantes naquela partida. Eu entendo ele na cabeça dele, quando eu digo entendo, ele tentando encaixar a marcação na equipe do Palmeiras. Sim. O Palmeiras não criou muito problema para o Santos, mas é verdade que o Santos também não criou nenhum para o Palmeiras. Aí aquela entrada do menino no lugar do Felipe Jonathan, o Wellington Tim, não é isso? Sim. Ele entra sem ter só feito um jogo contra o Atlético Mineiro. Que foi mal, inclusive. O Santos, né? Que foi um jogo muito ruim do Santos naquela oportunidade. Aí o menino entra. Aí tem aquela situação, o menino falhou ou não falhou? Ele deveria ter diminuído. Ele não diminuiu. E aí a bola chegou dentro da área. E o Pará estava marcando só a bola ou estava marcando o adversário? Estava marcando só a bola. E o John... Saiu certo, saiu errado. Era o João Paulo que deveria estar lá no gol e não o John. Era o João Paulo. Então essas questões aí, né, aí pro fechamento do trabalho do Cuca, faz com que o torcedor, no final das contas, acredito eu, ele coloque na balança e tenha ficado, de repente, mais chateado do que feliz nessa Cuca, né? Passagem aí do Alex Stivel. Com certeza, também acho. Ajudou muito em alguns momentos, mas na hora H vacilou muito o Cuca. Passada a Libertadores, o Santos contratou Ariel Holan para o comando do time. Hoje, são 5 jogos dele à frente do Santos, está com a vaga praticamente assegurada para a fase de grupos da Libertadores. Só uma catástrofe na próxima terça-feira tira essa vaga do Santos contra o São Lourenço. Dá para avaliar já o trabalho dele, Caio? 5 jogos é muito pouco, mas o jogo de terça-feira agora, a vitória de 3-1 contra o São Lourenço fora de casa, dá um peso e uma confiança para o trabalho dele, imagino que muito grande, perante ao torcedor e perante o grupo também, né? Com certeza, Murilo. Uma coisa a gente já pode colocar, tem muita diferença entre ele e o Cuca em relação a pensar futebol. Sim. Mas uma coisa, existe uma semelhança quando a gente fala da gestão de pessoas. Percebe-se desde o primeiro momento da chegada do Ariel no Santos, ele nas suas coletivas ou ele no trato com os atletas, pelo pouco que a gente vê, que ele tem essa capacidade. Sim. Diferentemente de outro argentino que passou de outro argentino que passou, né, na Vila Belmiro. Então o Ariel consegue agregar para ele, trazer para ele, né, o carinho, né, o querer estar perto, o atleta querer estar perto dele, querer estar conversando com ele, querer escutar a ele o que ele tem a dizer, o que ele tem a passar. Então isso aí é fundamental, esse é o passo número 1 do futebol, Murilo, porque não adianta o técnico ter um baita modelo de jogo, não adianta o técnico de repente ter excelentes treinamentos, sessões de treino, exercícios bacanas, mas se ele não consegue fazer com que aqueles atletas entendam que o que ele deseja implantar é o melhor para aquele grupo de jogadores, é o melhor para aquele elenco, para aquele clube, nada vai andar. Então o primeiro passo está claro que já foi dado. A mentalidade dele ele já conseguiu incutir na mente dos atletas. A ideia dele já foi comprada, né, se a gente pode usar dessa forma. E qual é a ideia dele, Murilo? Para mim está bem claro. A ideia dele é a ideia de que, poxa, ele gosta de ter a bola nos pés, ele gosta de criar oportunidades, ele gosta de ter o controle do jogo. Se lá na frente o Santos vai estar levantando o caneco, né, e o torcedor estará feliz por esse motivo, que é vencer, é lógico, a gente não sabe, isso ainda é muito cedo para falar, é uma interrogação. Agora,
que o caminho que se desenha é um caminho que agrada ao torcedor, agrada também a mim como uma pessoa que é do futebol, que gosta de futebol bem jogado, Aham. isso é um fato. Sim, com certeza. Agora, eu tenho os pés no chão, Murilo, e a tranquilidade de entender que diversos são os problemas que o torcedor conhece de core, salteado, não tem dinheiro, é transfer ban, né, dentre outras coisas aí, outros problemas que são debatidos aí no Quase todo dia, né? quase todo dia aí no próprio programa, no Resenha Sim, Santista. Então não vou me alongar em relação a isso. Você falou que o grupo, você vê que já comprou a ideia dele, né? Só para fechar do Ariel. Isso talvez seja a função mais difícil que um treinador tem perante o grupo dele, né? Comprar a ideia de jogo, a ideia de buscar o resultado a partir da forma que o treinador explica a metodologia dele. Isso é muito difícil do grupo conseguir absorver, né? É um grande passo que ele já deu. É um grande passo. Por quê, Murilo? Na verdade, nada mais é. Ele ocupa um cargo de liderança. A gente está falando especificamente de esporte, poderia ser em qualquer outro desporto e poderia ser também no mundo corporativo, né, dependendo do cargo que ele tem na empresa. No Santos, ele tem um cargo, né, de liderança, ele é o técnico, né, da equipe profissional do Santos Futebol Clube. O líder não é aquele que impõe nada, ô Murilo. O líder é aquele que convence a todos a seguir um determinado caminho. Eu não ordeno, eu convenço, é diferente. É aquela questão entre poder e autoridade, são coisas diferentes. Né? Eu posso ter poder, mas eu posso não ter autoridade nenhuma perante um comandado meu, perante um atleta. E como é que eu resolvo isso? Com a minha postura de dia a dia, com a minha forma de lidar com os atletas, né, com o conteúdo que eu passo também de trabalho, de treinamento. Quando os atletas percebem, atletas de futebol são inteligentes, sim, principalmente nesse quesito aí do jogo, da inteligência de jogo. E eles percebem, poxa, o que o Ariel está falando aqui, o que o Caio está falando, o que o Murilo está falando, o que aquele técnico está falando, realmente, né, se a gente percorrer esse caminho, vai dar certo. Sim. O resultado vai ser positivo, e isso aí está claro para mim que ele já tem o grupo na mão. Eu costumo dizer que técnico, na verdade, é um vendedor de ideias. Isso, para mim, um sinônimo de técnico é vender ideias. Eu tenho aquela imagem, sabe aquela imagem do Marionete, aquele bonequinho? Sim. É como num bom sentido. O técnico está aqui, ó, ele está mexendo o bonequinho aqui, o bonequinho faz o que está passando na cabeça dele. O atleta executa, né, os atletas executam, né, aquela ideia de jogo que veio do técnico, que veio da comissão. Boa. Uma aula de futebol aqui com o professor Caio Couto, hein? A gente falou do Santos, a gente vai passar um pouco, se você assim me permitir, para a tua carreira como jogador. Eu sei que você, inclusive a gente tem a foto aí, vamos colocar no ar, uma foto sua no elenco principal do Fluminense com o Renato Gaúcho, Valdir Espinosa, um pessoal bom ali, Valdeir, não é? Valdeir, eu acho. Como é que foi essa tua carreira? Não seguiu no profissional muitos anos, mas na base tem muita história, hein? Tem fotos que, inclusive, também você vai ver. No Maraca lotado, o professor Caio Couto com a faixa de campeão juvenil, foi isso? Verdade. Juvenil, jogando Sub-17 pelo Flamengo. Isso. Como é que foi? Começou lá no Rio de Janeiro, sempre jogou no Flamengo ou passou por outros clubes na base? Passei por outros clubes, mas vamos lá, Murilo, né? Não dá para esconder, todos sabem que eu sou carioca, até por conta do sotaque. Do meu sotaque, não tem jeito. Cara, nascido no Rio de Janeiro, de uma família de classe média, né? Que eu tenho meus pais, minha irmã, que sempre foram e são maravilhosos comigo. E, né, eu era aquele menino desde cedo que tinha aquele sonho, gostava, né? Como todo brasileiro, ganha aquela bola, né, de presente, aquela coisa, e gostava de futebol. Sim, todo mundo, né? E tinha uma certa aptidão para o jogo, né? Tinha uma certa qualidade. E aí, desde cedo, hoje que a gente tem aí, que o torcedor do Santos vê muito aí as escolinhas dos Santos, que são as franquias, né? Sim. Na verdade, eu comecei, né, jogando, né, numa escolinha, no caso, na época era do Flamengo, tinha a escolinha do Flamengo. Paralelamente, tinha um clube lá perto de casa que eu jogava lá um campeonatinho interno, que era naqueles campinhos de society, mas na época que não tinha grama sintética ainda, era só o terrão mesmo, era só na terra. E, cara, com o passar do tempo lá, nessa da escolinha do Flamengo, eu cheguei a fazer na oportunidade um teste para o futebol do campo do Flamengo no Sub-11, né? Porque era a primeira categoria de campo. Que ano é isso? Ih, Murilo.
Isso é 84, 85? Não, menos, mais, menos. 87. Por aí. 87, 87. É por aí. Tu é 76. Sou né? 76, isso aí, sub-13, isso aí. E aí, cara, eu ingresso nas categorias de base do Flamengo naquela oportunidade. E lá no Flamengo eu passei por sub-11, sub-13, sub-15, né? E até o sub-17 eu tive lá no Flamengo. E aí questões natural de futebol, momentâneas, né? Houve um determinado momento uma escolha da minha não continuidade lá. Tá. Aí, mas a vida continuou com tranquilidade. Eu saio do Flamengo, rapidamente eu lembro que eu saio, eu jogo uma competição pelo São Cristóvão, que é o clube do Ronaldo Fenômeno. Revelou o né? Ronaldo. Onde ele surgiu. Sim. E acaba essa competição, que é um estadual, eu vou pro Botafogo. Botafogo de Futebol Regatas. Pro Sub-17. Não, aí já no aí pro Botafogo eu já vou pro Sub-20. Tá. Aí eu passo, né, naquela época, né, a não ser que fosse um Ronaldo Fenômeno, que eu não era, né? Eu era um bom jogador. Sim. Né, mas o Fenômeno tá aí a história dele para citar e foi contada, né? É. Então era muito difícil atletas de 17 anos, 16, como é o Ângelo hoje, estarem na equipe profissional. Ah, sim. Não era o futebol, era de outra forma, né? E os jogadores saíam mais tarde para a Europa. A gente viu diversos jogadores se consagrarem aqui no Brasil para depois irem para o futebol europeu. Então eu faço meu primeiro e segundo ano de juniores, né, que era chamado na época o Sub-20, no Botafogo. Cheguei, até acho que eu contei num programa, cheguei a jogar até uma Copa São Paulo, em que eu enfrentei o Santos aqui na Vila Belmiro. Sim, tu contou. Né, pelo Botafogo. E aí, cara, quando eu tô no meu último ano de Sub-20, numa transação lá, engraçada até, digamos assim, eu vou pro Fluminense. Engraçada porque naquela época existia aquela questão do passe, de você ser preso no clube, aquela coisa toda. E tinha a oportunidade para ir pro Fluminense, né? Eu não tava... o que envolvia o Botafogo na época, em determinado momento, não me interessava mais. E aí eu consegui lá num acordo lá de Fluminense e Botafogo, de material esportivo, de chuteira para cá, bola para lá. Né? Eu acabei indo para o Fluminense, já chegando lá no meu último ano de Sub-20, começo a jogar um campeonato estadual lá de Sub-20, começo muito bem. Né? Nessa época eu já jogava como lateral esquerdo. E aí, rapidamente, eu já, digamos assim, Murilo, eu jogo no Sub-20 e já começo a treinar no profissional. Foi o que começou a acontecer na minha vida naquele momento como atleta. Né? Então, era o cara que treinava em cima, jogava embaixo, treinava em cima e eu vinha jogando muito bem e estava encaminhando né, o processo de, poxa, de repente, em breve eu ter uma oportunidade da equipe profissional do Fluminense naquela oportunidade. Porém, cara, isso aí são coisas do futebol da vida e eu, né, não tenho nenhum remorso e rancor por conta disso. Em determinado momento eu fraturo a perna. Putz. Lá no Fluminense eu fraturo a perna num jogo contra o Madureira em Conselheiro Galvão. Sempre foi lateral esquerdo? Comecei como meia, mas aí rapidamente eu fui para lateral esquerda. Tá. Aí tu se machuca no estádio do Madureira. Rua Conselheiro Galvão, estádio do Madureira. Isso na base ou era profissional? Não, isso eu treinava no profissional já. Era como se estava praticamente integrado ao elenco profissional, mas tinha os jogos da base, eu ia para a base jogar. Tá, porque a minha chegada no Fluminense foi já o último ano de Sub-20, mas aconteceu tudo muito rápido. Eu cheguei bem, consegui uma titularidade no Sub-20, jogando bem, e já fui guindado para cima. Tá. Mas aí, num dos jogos do Sub-20, eu fraturo tíbia e fíbula da perna direita. Final do jogo, já acréscimo do jogo, né? Eu vou puxar um contra-ataque, né? Uma transição, e aí o adversário ele vem me dar um carrinho e ele me acerta no pé que tá, no pé de apoio. O pé que estava preso ao chão. Eu na passada, na corrida, aí naquele momento não tem jeito. Aí a fratura na hora. Dor pra caramba. Ah, cara, dor com uma mistura de tristeza. De tristeza, do psicológico, você olhar pra tua perna, né, que tá, né, o membro tá mole, a verdade é essa, ele fica mole, fica solto, e aí é aquele negócio de espera chegar a ambulância, vai pro hospital, opera. Conclusão, isso aí é uma coisa que não é simples, e a fisioterapia daquela época para cá mudou muito, né, Murilo? Com certeza. Hoje as coisas evoluíram muito mais, então era algo ainda simples. Eu demorei um tempo pelo Fluminense a conseguir voltar. Na oportunidade, cheguei até a fazer trabalho com o Filé, que era, lembra quando o Filé, o fisioterapeuta, que recuperou o Ronaldo, o Romário, né? Lembra? Sim. Foi na época que ele estava aparecendo, então ele tinha a clínica dele.
E Mas aí- ele era do Fluminense? Não, mas ele tinha a clínica dele na Barra da Tijuca. Ah, tá. Aí, pô, fomos, né, eu, meu pai, a gente foi lá, fomos conversar com ele, bater um papo, o que estava acontecendo. Eu comecei a fazer um trabalho em paralelo também na clínica dele para tentar ver se eu acelerava a minha recuperação. Cara, num momento propício, Murilo, na oportunidade, consegui me recuperar, mas demandou tempo, né? Quando eu volto também para o profissional do Fluminense, sou integrado ao elenco do Fluminense, né? Na época, vamos lá, era, né, o Renato, como você viu, estava nesse elenco. Valdir Espinosa era o treinador? Isso, a gente tem, se não me engano, o Idemar Ferreirinha, Sim, né? sim. O Idemar, pô, ele era do elenco, foi um cara muito bacana com ele. Depois, ó, depois eu vinha estar com o Idemar em outro propósito. Eu, como técnico, fui técnico da filha dele no futebol feminino, Nossa. né? E ele me conheceu, eu lá, moleque, me recuperando, né? Dando volta, né, em torno do gramado, mancando muito ainda, com problemas. Ele é um cara sempre que me dava apoio. Pô, vamos lá, Caio. E outros jogadores também que foram muito bacanas lá na época do Fluminense comigo. Mas no Fluminense chegou aí profissional? Jogar no profissional? Não joguei. Treinou? Não, treinei. Então o fiquei só Renato Gaúcho treinando. treinava também, às vezes, de vez em Sim, quando. sim. O Renato foi muito meu companheiro de... Eu peguei o Renato machucado. Lembra É. que o Renato teve aquele campeonato carioca, que era Túlio, Romário, Túlio no Botafogo, Romário no Flamengo e Renato no Fluminense, lembra? Era o rei do Rio. Quem Sim, vai ser eu o rei lembro, do eu Rio? lembro. Lembra aquela história Um toda? monte de matéria É, passava. o Fluminense, Mas era legal. o Fluminense acabou campeão. Ele se vestiu de rei, Ele não se foi? vestiu de rei. É, eu Então, lembro. era aquela época ali. E aí o Renato, mas pós aquilo, o Renato, se eu não me engano, antes depois teve o Campeonato Brasileiro que perde a semifinal para o Santos. 95. Isso. E aí o Renato, depois ele se machuca, que eu quebro a perna em 96. Então, na virada do ano, ele se machuca. Então, quando eu quebro a perna, eu passo, de certa forma, eu sou o companheiro lá de academia do Renato lá, Aham, entendeu? Escutando muitas histórias de Renato Portaluppi, imagino. né? Porque ele é o cara que estava lá já com muito problema físico e logo depois ele para e até assume naquela ocasião, ali, um momento ele assume Sim, a como equipe, jogador e e treinador, como né? jogador e treinador, que ele não tinha condição de jogar. Sim, mas acabou sendo rebaixado, se eu não estou equivocado. 96, não foi? Foi rebaixado, teve aquela virada de mesa. Isso, e acabou não caindo. E nesse momento aí também é um momento que eu saio do Fluminense, que o Fluminense está tá. numa condição financeira muito ruim, mas era muito ruim mesmo aquele momento do Fluminense, né? E aí não tem um acordo em relação à minha situação. Cara, e aí eu deixo o Fluminense e viro um pouquinho de andarilho da bola aí, Murilo. Ah, é? Te sai dos clubes. Achei que já ia pra treinador, mas sai dos Não. clubes grandes e tenta ainda a carreira como jogador? Tento a carreira como Por onde tu jogador. passou? Cara, aí eu vou, num primeiro momento, eu vou para Anápolis, em Goiás. Sim. Eu vou jogar lá na Anapolina. Anapolina, Sim. né? A equipe com a camisa rubra, camisa vermelha. Sim. AAA. É. Associação Atlética Anapolina. Anapolina, é. Então tem uma rápida passagem lá num campeonato goiano, né, Sim. que eu não fico nem até o final, para te falar a verdade, por conta de questões financeiras, tá? Aí tem um episódio engraçado hoje, né? Depois até posso contar no programa um dia. Sim, Em sim. relação à minha vinda para o Rio de Janeiro, né? O perrengue que a gente passou de vai comprar passagem, aí, cara, tá tendo um assalto dentro da agência quando eu tô lá dentro. E a história é longa. E Lá, aí- lá em Goiás, isso. Lá em Goiás. Pra lá em comprar Anápolis, e lá em voltar. Anápolis, lá em Anápolis, Tá, isso aí. tá. E aí, cara, depois dali, eu ainda passo pela Desportiva Ferroviária, aquela Desportiva Capixaba lá do Espírito Santo, Sim. em que eu jogo um campeonato estadual e eu participo, né, de parte de uma Série B, era a Série B do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. Sim. Mas, Murilo, eu estava entendendo, ali eu tinha, né, meus 22 anos, 21, 22 anos, e eu tive a maturidade e a tranquilidade, né, para sentar, né, e tomar uma decisão na minha vida. Eu estava entendendo que, de repente, não valeria a pena para mim, né, eu ser um atleta, mas para esse andarilho do futebol tá de repente pingando em equipes pequenas, o que Um ano em cada clube. o que de repente eu entendi que, pô, daqui a 10 anos o que será da minha vida? Será que valerá a pena? Sim. E aí foi um momento ali que, depois de um campeonato estadual que eu tive lá no Espírito Santo e um brasileiro, eu entendi, de Série B, eu entendi que era o momento de eu, sem nenhum problema, pendurar as minhas chuteiras, digamos assim. Sim. E aí, imediatamente, cara, eu volto aos meus estudos, né? E procurei usar, digamos assim, todos os contatos, toda a rede que eu tinha de contato no futebol. Por que eu digo isso? Porque eu era aquele atleta, eu lembro muito, a maior parte minha na base foi do Flamengo,
que eu não era chato, mas eu era o questionador porque eu queria entender tudo o que acontecia comigo no treinamento. Então o técnico passava uma sessão de treino X Mas isso lá. já com quantos anos? Ah, 13 na tu minha já adolescência. achava... Não, já com, acho que era um sub-15, já com uns 15 anos ali, 15, 16, 17 anos, eu já era questionador no sentido, pô, mas por que isso? Qual o objetivo? Né, eu queria entender Sim, das coisas. Então eu abandono, né, o dentro das 4 linhas E para ser treinador. para ser treinador. Né? Mas antes de entrar em treinador, só umas curiosidades. Flamengo, Fluminense e Botafogo na base, Fluminense mais no profissional. Teve algum companheiro seu que virou jogador aí? Famoso? Porque tu pegou uma época da base ali do Flamengo, boa, né? Que revelou muita gente. O Flamengo não soube aproveitar no profissional muitos dos jogadores que revelou, mas revelou muita gente boa, né? Cara, teve daquela minha época ali, vamos lá, não é meu ano, mas da minha época, talvez, dali um jogador que, pô, fantástico aí pro futebol mundial. Ele é 2 anos mais velho que eu, mas é o Sávio. Nossa. O nome do Sávio, né, que jogava Monstro. ali o ponto esquerda, né? Sim. Jogava aberto pelo lado esquerdo do campo, que jogou no Real Madrid. Cara, de repente, não sei se o pessoal relembra, mas ele jogou no profissional do Flamengo, também jogou depois de muito tempo no Grêmio, o Rodrigo Mendes. Sim, jogou bem no Flamengo, canhoto, né? Jogou bem no O Flamengo. Beto, mas- o Beto do Botafogo, o Beto que depois ele Do teve Napoli. no Flamengo, Napoli, então. Beto Cachaça. Isso, Famoso Beto famoso Cachaça. Beto Cachaça, que Ô, ali tinha 10 pulmões. então- Como corria aquele cara? Pelo que eu lembro, eu acompanhei muito, muito pouco do Beto, mas que era jogar craque de bola. Jogava demais. Jogou na seleção brasileira nos anos 90 e era difícil jogar na seleção nos anos 90. Cara, E tava no Botafogo de 95, campeão brasileiro campeão contra o brasileiro Santos. contra o Santos. O Beto era um monstro fisicamente, cara. Aquele cara era um absurdo, era um monstro. Monstro. Sim. Tô falando fisicamente. Jogou era no um São monstro. Paulo. Eu convivi com o Beto e eu tô te falando que o cara era muito forte. Mas tecnicamente era bom, né? E era bom jogador, mas Bom ele tinha uma jogador. saúde privilegiada. Incrível. Sim. São jogadores aí que eu tô lembrando aí, claro que. Aí o Renato e treinador. Valdir Espinosa foi o mais famoso, não? Ah, cara, no meu profissional, a minha vida como atleta profissional foi muito pequena, cara. É um treinador que eu tive marcante na base, marcante que eu digo porque ele é um cara capaz. E ele foi campeão, ele foi campeão, se não me engano, mundial, sub-17, sub-20. Foi o Marcos Paquetá, seleção brasileira. Sim, sim. Ele foi meu treinador na base do Flamengo há muito tempo e ele é muito... E a carreira dele basicamente é fora do país, né? Ele também mas tem... ele tem um nome. Mas ele tem um nome, ele tem um trabalho muito solidificado no mundo árabe. Né? A vida dele profissional é praticamente toda lá, mas na base da CBF ele ganhou um Mundial Sub-17 e um Sub-20. É um profissional que eu reconheço nele capacidade, que eu tive a oportunidade de estar no dia a dia com ele. Sim. Mas aí então você para de jogar, para no Espírito Santo, o último clube foi Isso. do Espírito Santo. E aí entra para treinador, mas não é assim que o cara entra para treinador. Foi estudar, é faculdade que faz, não é curso? Vamos lá, eu já fazia, por conta do futebol, acabava que eu trancava muito. Mas eu tentava levar paralelamente futebol e estudos. E eu já tinha minha faculdade de Educação Física trancada. Então Tá. a primeira coisa que eu fui fazer foi, vou terminar minha faculdade de Educação Física. Né? E, paralelamente, já buscar as oportunidades no futebol. Fora a faculdade de Educação Física, de uma maneira geral, formação que eu posso falar, cursos na Associação Brasileira de Técnico de Futebol, no sindicato, na época do Rio de Janeiro. Hoje, lógico, curso da CBF, que a CBF tem as licenças aí, eu tenho também a minha licença. Aí eu também já buscando outros ares, digamos assim, e tentando ser um profissional mais completo. Eu também fiz o meu curso de gestão esportiva na Fundação Getúlio Vargas. Sim. Então eu fui buscar, digamos assim, o que eu amava, que era a parte técnica do futebol, com algo também que eu gosto muito, que eu sempre gostei, que foi essa parte organizacional. Então eu fui buscar formação, digamos assim, nessas duas áreas, mas propriamente dito eu comecei atuando dentro das 4 linhas. Num primeiro momento, rapidamente, eu faço um estágio lá no Flamengo, tá? Que era uma equipe que eu mais tempo passei como base. Sim, sim. Tinham profissionais lá que eu conhecia. E logo depois, cara, eu vou pro América. O América lá do Rio de Janeiro. Oh, Isso, grande Ameriquinha. Ah, 7 vezes campeão carioca. É isso aí. Lá que eu começo, digamos assim, minha trajetória em comissões técnicas, digamos assim. Sim. Né? Tenho oportunidade lá no Sub-15 do América, começo lá no Sub-15. Depois eu tenho oportunidades lá no profissional, em 2 momentos, não como técnico, mas como auxiliar. Quem né? era o treinador?
Cara, eu peguei lá como treinador, peguei o Jair Pereira, que é o treinador de nome, Sim, né? sim, O Jair Pereira, peguei também um outro treinador lá, que é o Luiz Carlos, mas esse já não tem uma relevância aí no mercado. Tá. Mas o Jair Pereira, sim, trabalhei e foi um cara muito bacana comigo e aprendi muito com ele, hein? Um cara também, hoje ele não é mais técnico, lógico, mas pude sugar muito dele no período que tive com ele, né, do dia a dia ali do futebol, do trato com o atleta. Então foi importante para mim estar próximo de um cara que foi sempre foi bacana comigo, leal, e fala aqui, e me deu a oportunidade. Eu era na época um moleque, menino, né, novo. Eu tive a oportunidade, eu lembro de um determinado jogo, eu fiz a preleção pro jogo. Ó, Por quê? Porque eu trabalhava com ele, o que hoje a gente chama de analista de desempenho. sim. Na época eu que ia observar os adversários, né? Então eu ia ver como é que jogava o adversário, ponto forte, ponto fraco. E eu lembro que foi no jogo do América com o Vasco, quem teve a oportunidade da preleção fui eu mesmo. Ele abriu para mim, Caio, pode falar do Vasco, Foi fica à contra um vontade. time grande, hein? Contra um time grande, bacana. Cara, não perdemos o jogo, não. Aí sim. O jogo foi no bom. Giolite Coutinho? Foi ou- no Julito Coutinho, no Julito Coutinho. Coutinho. E as coisas que eu falei que eram do Vasco, que aconteciam, que hoje, esses softwares que existem hoje, gente, né? Que eu sento na cadeira, é só eu pagar, eu consigo ver tudo de todos os campeonatos, nessa época não existia, Não era tão fácil. Você tinha que ir nos estádios, nos jogos, sentar lá e tira uma foto Sim. e faz relatório, né? Era dessa forma que funcionava. Apesar de ser muito diferente, isso é 2000 e alguma coisa, né? Não é tanto tempo atrás. Não, é verdade. É uns 15 anos atrás. isso aí, como as coisas mudaram. Mudou muito. E aí, Murilo, ó, América, você já deve ter ouvido falar, não sei se o torcedor do Santos, especialmente, que provavelmente vai Sim, acompanhar sim. aqui o programa, eu vou pro que hoje é chamado lá no Rio de Tigres do Brasil, um time que tem uma baita uma estrutura, Sim. né? Então eu ajudo a começar aquela equipe do zero e participei também muito do processo organizacional do CT, hoje que tem um baita CT lá em Xerém, então eu participo daquela montagem daquele CT. E dali, cara, eu vou pro Botafogo. Aí eu volto pro Botafogo não mais como atleta, já trabalhando em comissões técnicas do Sim. Botafogo. Na base do masculino. Na base do masculino. Sempre masculino. O futebol feminino não existia na minha vida aí. Tá. Jamais tinha tido contato com Sim, o futebol sim. feminino. E aí eu vou para a base do Botafogo. Primeiro eu vou como supervisor na base do Botafogo. Na época com contato, né, o convite do professor Carlos Alberto Lanceta, que foi um baita de um preparador físico aí de grandes clubes do futebol brasileiro, chegou em seleção brasileira, também trabalhou como gestor, Sim. né, no futebol. Então eu chego lá como supervisor e em determinado momento tem uma oportunidade lá dentro, eles me colocam como técnico do Sub-13 ali, a segunda categoria da base. Sim. E aí eu fico no Sub-13 do Botafogo, faço uma temporada no Sub-13 e aí surge logo um convite do Fluminense para mim. O Fluminense, que naquele momento era a grande base no Rio de Janeiro, é uma das grandes bases do futebol brasileiro. Sim, O Fluminense revela muito jogador. O ano passado revelou um monte de jogador aí pro time principal do Fluminense, que conquistou a vaga na Libertadores, inclusive, né? Muitos bons jogadores saídos Sim. do Fluminense. E aí, cara, eu acabo esse ano no Botafogo, surge esse convite do Fluminense, eu entendo que seria uma boa oportunidade pela infraestrutura que o Fluminense já tinha, que é um CT em Xerém, que é só para categorias de base, para eu entender que de repente seria bom para o meu trabalho, eu conseguiria aparecer bem no mercado. Não quero te cortar, mas a base lá, pelo que eu ouço, a estrutura é melhor que a do profissional, né? É No melhor, Fluminense. o profissional tem um CT agora lá na Barra Agora da sim, Tijuca, que agora ainda sim. está em fase de construção. Sim, sim. Nunca estive lá fisicamente, mas pelas imagens me parece que é um CT ainda inacabado. Sim. Só que a base do Fluminense, sim, ela é em Xerém. Só para quem não conhece, Xerém é um município na Baixada, lá aqui é a Baixada Santista, lá é a Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, Xerém é um distrito de Duque de Caxias. Duque de Caxias é grande, digamos assim, dentro de um dos distritos se chama Xerém. Está no pé da serra, quase na subida para Petrópolis. Tá. E aí ali o Fluminense tem o seu CT de categorias de base, que ali eu estou falando aí, se eu não me engano, de 7 campos Ô, louco. e toda uma infraestrutura de alojamento para atletas, refeitório, restaurante, salão de jogos, academia. Então tudo que um atleta precisa realmente lá tem. E aí eu fico lá, Murilo. Se eu não me engano, são 5 anos da minha vida lá em Xerém, categoria de base. Eu chego no Fluminense no Sub-13 e deixo o Fluminense no Sub-17. Sim, que inclusive campeão no Campeão. Sub-17. Temos imagens, inclusive, do título do Sub-17 do Fluminense com o professor Caio Couto. Na base, treinando jogadores, a mesma pergunta que eu te fiz anteriormente, algum
nome que explodiu? O Cara, Fluminense, inclusive, antes de falar, você falou da estrutura, até outro dia era o maior vencedor da história da Copa São Paulo. Da Sim, Copinha, né? O Corinthians, o infelizmente, Corinthians acabou passou- passando, mas o Fluminense tem muito título de Copa São Paulo. mais um detalhe, porque o Corinthians, por muito tempo, ele não está fazendo isso agora, mas muitos dos títulos do Corinthians, o Corinthians contratava jogadores para jogar a Taça São Paulo. O Corinthians se preocupou em vencer a Taça São Paulo. Ah, tá. Não Não era que- o trabalho. Não era né? um trabalho Entendi. que vinha. Não estou falando dos últimos títulos recentes do Corinthians, não, mas muito do Corinthians aconteceu dessa forma. Mas hoje o trabalho da base do Corinthians já é diferente, tá? Já se dá uma importância. O Corinthians já dá uma importância para a categoria de base, até pelas questões financeiras também lógico. do lado do Corinthians, que não são das melhores, assim como da maioria dos clubes brasileiros. Agora, cara, me fugiu. Eu falei do Corinthians aí. Não, o Fluminense ou o Botafogo, teve algum jogador que despontou aí pro mundo do futebol? Cara, vamos lá. Ou algum que você achava que ia virar, que era craque, mas que acabou não Cara, vingando? eu peguei muitas gerações no Fluminense. Eu peguei no Fluminense, eu trabalhei com a molecada desde... peguei 93, 94, 95 e 96. Vamos lá. Vou falar do Fluminense, que foi que eu fiquei mais tempo que no Botafogo, né? Botafogo Sim, eu fiquei sim. como técnico, eu trabalhei no Botafogo 3 anos, mas como técnico 1 ano só, uma temporada só. Já no Fluminense foram 5 temporadas como Como técnico. treinador. Cara, eu posso falar 2 nomes aí, né? O Kennedy, 96, o Sim, Kennedy que sim. foi vendido pro Chelsea, jogou no profissional do Fluminense. Cara, e peguei também, trabalhei um pouco com o Gerson também, que hoje está no Flamengo aí. Ou joga pouco. Esse aí talvez hoje seja uma Monstro. grande referência aí. Eu tive, né, a oportunidade no momento aí de formação do Gerson também passar pela vida dele, né, assim como outros profissionais, passar um pouquinho de ensinamento. E o Gerson já jogava muito acima dos outros ali na base ou igualava com os outros jogadores? Ele já despontava como um bom jogador, sim, já despontava. Mas não era a posição que ele joga hoje, né? Ele era mais atacante. Não, ele jogava mais como meia. O Gerson era mais um meia. Né? Hoje ele foi colocado como um Volante. segundo jogador de meio de campo. Né? Sim. O Gerson era um meia. Ele jogava às vezes como meia aberto para trazer essa bola em diagonal para finalizar. Jogava mais perto do gol. Agora, um jogador que era fantástico na base, mas fantástico, dessa mesma geração 9-6, que é a geração aí do Gabigol, aí, do Gabriel, Sim, né? sim. Essa Gabriel, Jean Xera. Eu tive a oportunidade de jogar contra essa molecada do Santos em torneios de base por 2 vezes. Eu joguei contra eles em Londrina e joguei também em Votorantim, que é um torneio que tem ali próximo a Sorocaba. Tradicional, inclusive. Tradicional. Jean-Cher e Gabigol era do mesmo time? Era do meio de time, acho que é Vitor Andrade também. Eu trabalhei com essa geração. Trabalhei não, eu joguei com a minha geração lá do Fluminense, eu enfrentei em 2 competições diferentes essa equipe do E Santos. o Jean-Cher era na época que ele jogava demais? Destruía ou não era assim? Não, ele era tido sim como um bambambam. Isso era na época quando era sub-15. Então ele tinha muita moral nessa época sim. Sim. Mas ele, dentro de campo, ele fazia por merecer? Era um jogador de qualidade técnica. Com a bola chegava. Bem na bola. Batia muito bem na bola, mas eu enfrentei. Me parecia um jogador de pouca dinâmica ao enfrentar. E isso acho que ficou provado que ele, infelizmente, ele não conseguiu virar. Agora, um atleta que tinha daquela geração, que foi tudo contra a seleção de base, Murilo, né? Chegou no futebol, ganhou dinheiro, né? Mas ele não estourou. Foi o Robert, cara, um atleta que eu nunca vi igual em categoria de base. Robert, nativo de 96, esse cara em categoria de base, um monstro jogando futebol. Pelo Fluminense? Pelo Fluminense. Eu acho que tu me falou dele já fora do ar, Monstro. do Robert. Eu peguei também um outro que tá jogando aí no futebol brasileiro agora, também foi vendido pro Arsenal, ganhou muito dinheiro, que foi o Wellington Silva, Sim. que já é 9-3. E depois voltou pro Fluminense. Aí depois voltou pro Fluminense, teve também no Internacional. Teve. Mas não teve o estouro aí, como tem um Gerson, mas resolveu a vida dele financeiramente. Ah, sim, sem dúvida. E em que momento que você recebe o convite do Santos e vem para trabalhar? O primeiro trabalho seu no futebol feminino é no Santos? Ou não? Antes já tinha tido? Não, tinha. Vamos lá, o que aconteceu, Murilo? Eu tô trabalhando no Fluminense, como aconteceu o futebol feminino na minha vida, só para poder ter o link. Isso. Eu trabalhava na base do Fluminense, na época no Sub-17. E aí a CBF, naquela ocasião, eu fazia um bom trabalho no Fluminense. O Fluminense foi uma casa importante para mim, eu não nego isso. 5 anos, né? Pelo contrário, o Fluminense me ajudou em muito aí na minha caminhada, né? Rápido como atleta, mas depois uma identificação sim com o clube. 5 anos não são 5 dias, Claro. né? Como profissional. E eu, por fazer um bom trabalho ali, repetidos anos ali no Fluminense,
né? E a CBF, acho que naquele momento ela queria dar uma mudança de panorama no futebol feminino. Ela entendeu que queria buscar profissionais que trabalhavam no futebol masculino para atuar no feminino. E aí eu recebo um convite, né? Eu trabalhava no Fluminense ainda no Sub-17, eu vou até a CBF, né? Lá eu passo por uma, digamos assim, uma sabatina, né? Digamos assim, é feito comigo uma reunião, né? Diversas perguntas para que conhecessem mais de mim, o que eu penso sobre futebol. E aí, cara, alguns meses depois eu sou chamado lá mais uma vez e aí eu passo, né, naquela época não contratado, que a CBF não contratado, eu era contratado do Fluminense e passo a prestar também serviços para a CBF no cargo de técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Sim. Né? Então esse é o meu primeiro contato aí com o futebol feminino, foi na Seleção Brasileira. Sim, mas tu fica nos dois? Trabalha no Fluminense e na CBF? Fico nos dois. Aí é? eu passo a trabalhar nos dois, porque na CBF eu tinha as convocações, né, conforme o calendário de competição. Sim. Então convoca, e quando eu estava convocado, né, o Fluminense, abre aspas, me cedia. Né, o Fluminense entendia que era legal, era um profissional do clube trabalhando na época na CBF, então ele me cedia para as convocações. Então eu estava nos dois, Fluminense e CBF, Fluminense no Sub-17 masculino e CBF no Sub-20 feminino. E aí, cara, ali é a minha primeira experiência com futebol feminino, já no primeiro treino. É lógico que a primeira convocação não fui eu que fiz, eu peguei o técnico anterior e falei para ele qual seria a sua convocação, porque ele na época ele estava indo para a seleção principal. Falei, ele já tinha uma seleção convocada, cara, então minha seleção parte daí. Qual é a tua convocação? 100% que tu estava convocando, eu vou convocar. Que eu entendo que você está colocando e convocaria o que seria melhor para você e o melhor para o Brasil. Então é isso que eu quero. Sim. E aí, a partir dali, é o meu trabalho. E aí, ali eu tenho um primeiro contato, eu falo como a gente vai falar de Santos, vai chegar em Santos, com uma jogadora aí que tem acho que tem a maior identificação com o Santos, que é a Kathleen. Ali eu conheço a Kathleen. Sim. Tu conheceu no feminino Conheci na da seleção brasileira Sub-20. Outras atletas também que hoje estão aí no Santos, né, ou passaram pelo Santos, eu trabalhei com elas, eu também fui conhecer lá atrás, na seleção brasileira Sub-20, se eu não me engano, isso é no ano de 2011 e 2012 que eu tive na seleção brasileira. Sim, sim. E a Kathleen era jogadora, lembra de qual clube? Que ela foi convocada? Cara, aí eu não me recordo, aí eu não tenho essa precisão, né, para te dar essa informação. Sim. Mas ali é que eu tenho contato com Kathleen, jogadoras que já passaram aqui pelo Santos, hoje estão aqui, a Tayla, a zagueira que acabou de se machucar aí, né? Sim, se lesionou, foi. fez uma cirurgia, então eu tenho contato com ela. Estou falando das atletas que passaram por aqui. A goleira, a Daniele, né, que também fomos campeões em 2017 brasileiro aqui, eu conheço ela lá em 2011, ela fazia parte daquela seleção. Tem hoje aí a Thaisinha, que hoje é a camisa 10 do Santos também, ela fazia parte daquela seleção. Habilidosa pra caramba. Muito boa jogadora. Né? Então são jogadoras aí que passaram ou estão no... A Maria que hoje joga na Juventus da Itália. Então eu conheço a Maria lá atrás também, que era dessa faixa etária. Com todas, você trabalhou no Santos? Depois? Essas que eu estou citando são jogadores que eu trabalhei no Santos depois. Então são jogadores que eu conheci lá atrás. Me perdoe, algum atleta aí se eu esqueci. Se esqueceu. Mas não, tá me vindo na cabeça, eu tô traçando um paralelo entre seleção lá atrás e depois aqui eu vim encontrar aqui no Santos. Sim. Essas atletas aqui que eu estou falando o nome são atletas que ou estão aqui no Santos agora ou eu encontrei aí alguns anos atrás. Você chega na CBF 2011, 2012 e aí vem para o Santos em que ano? E a convite de quem? Como é que surgiu? Vamos lá. Quando tu chega no Santos, tu já saiu do masculino. Quando eu chego, isso, o que acontece? Eu tô no Fluminense, né? Tô nos dois, na verdade. Em determinado momento, né? Vou falar uma mudança de corrente política, digamos assim. A gente sabe que isso existe no futebol. Muito, né? Isso aí, infelizmente, no futebol muito acontece. Muitas das vezes os profissionais não trabalham no clube pela sua capacidade, e sim pelo seu network. Então, em determinados momentos, né, eu vou me reapresentar ao Fluminense, vindo da seleção, e eu sou demitido. Eu sou demitido, tudo bem, vida que segue. Do Fluminense? Do Fluminense, eu sou demitido do Fluminense. Também não tenho uma vírgula para reclamar do Fluminense, que na oportunidade, tudo que tinha que me pagar, eu como um funcionário de carteira assinada, ele me pagou tudo. Tá? Então, o clube foi sempre decente comigo. A questão na época foram pessoas, né? As pessoas que passam pela instituição. Sim. E aí, cara, é muito engraçado, porque era o início desse negócio de rede, né,
das mídias sociais. Sim, rede social. Já existia o Facebook na época. Eu me lembro de eu colocar no Facebook um agradecimento ao Fluminense, né? Foram 5 anos ali, agradecendo ao clube, toda aquela história. Tá. E aí eu recebo uma ligação na época da Kathleen e da própria menina que hoje está aí que eu citei, a Thaisinha, Thaisinha. a Thaís, que hoje está no Santos. Eu não trabalhei com ela no Santos, é verdade. Ela está aí no Santos, acho que já há 2 temporadas aí no Santos, eu não trabalhei com ela. E elas me ligam, e aí, Caio, como é que tá? Tudo bem, professor? Tudo jóia? Eu falei, tá tudo jóia. Pô, você não tá mais no Fluminense? Eu falei, sim, é verdade. Aí elas para mim, pô, mas você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Eu falei, não, mas eu já trabalho com vocês. Não, você não está entendendo, é porque o nosso técnico aqui tá saindo, né? Não sei o que aconteceu na verdade. No Santos. Não era no Santos, na verdade, o projeto do Santos tinha acabado, né? Foi aquele momento em que eu acho que foi o Odílio, não é isso? A gestão dele. Começou com o Laor, né? Não, com o Laor, que aí Aliás, com o termina. Marcelo Teixeira, o feminino. Não, na gestão do Teixeira tem o feminino. Isso. Aí sai o Teixeira, né? O presidente que entra, ele acaba com o futebol feminino no Santos. Ah, tá. Tá? Tá. E aí, aí esse time se dividiu, digamos assim, eu acho, do Santos em 2 partes. Um pessoal foi jogar que é o Centro Olímpico de São Paulo, que hoje trabalha mais em categoria de base, Tá. tá? E o outro pessoal foi lá pro Vitória, lá de Pernambuco. Dentro desse outro pessoal estavam lá a Kathleen e a Thaís, no caso aí, que eu me referi. E aí, pô, você vem trabalhar com a gente, porque o técnico lá na ocasião, foi vitorioso aqui no Santos, que foi o Cleiton Lima. Cleiton né, Lima. Ganhou, se não me engano, 2 Libertadores de futebol Foi, feminino foi. aqui. Né, um cara relevante aí na história do Santos, se tratando de futebol feminino. A quem eu deixo aqui um abraço. É um cara também que sempre foi muito bacana Ele comigo. não teve na seleção? Teve também na Teve na seleção seleção, brasileira né? principal. Um cara que tem uma história aí na modalidade no futebol feminino. Sim. E aí ele tem a saída lá, né? Ele tem a saída no caso da equipe que ele dirigia, e as meninas me contactam, né? E aí, como é que eu chego lá? O responsável pelo time, que eu não conhecia, que acabou sendo presidente aqui, é verdade, era o Modesto Roma. Eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia se era alto, baixo, cabelo preto, amarelo, azul, vermelho. E elas, pô, podemos passar o seu contato aqui para o responsável? Eu falei, pode, passa. Pode. Aí na oportunidade ele faz contato comigo. A única coisa que eu lembro que eu perguntei para elas, mas e aí, se eu fechar alguma coisa com esse cara aí, ele vai me pagar? Sendo direto e reto. Sim. Não, ele vai pagar, porque ele que paga a gente aqui, coisa e tal. Eu falei, tá legal. Aí comecei a conversar com ele, como eu tinha naquele ano, Murilo, o Mundial que seria disputado no Japão, a gente tinha sido campeão no início do ano sul-americano, sub-20. Tá. A gente foi campeão sul-americano e no segundo semestre, eu não me recordo o mês, acho que é julho, alguma coisa assim, a gente tinha o Mundial da categoria que seria disputado no Japão. E como a base daquele time lá, desse time lá de Vitória, tinha muitas jogadoras selecionáveis do sub-20, Sim. eu aventei a possibilidade que eu pensei da seguinte forma, caramba, alguma coisa, de repente, eu trabalhando nesse time, eu tinha saído, eu ia ficar só na seleção. Estava tranquilo, ia ficar em casa, trabalhando só na seleção. Mas eu falei, pode ser uma possibilidade de eu treinar diversas atletas que estarão comigo lá no Mundial. Então Sim. eu pensei dessa forma. Vai te ajudar. Vai me ajudar. Aí conversando com o Modesto na oportunidade, acabou que ele me fez uma proposta, eu fiz uma contraproposta, acabou que a gente se acertou na questão financeira. E aí viajei, eu lembro, não conhecia nem pessoalmente, eu fui conhecê-lo. Quando eu viajo, ele marca a minha viagem do Rio de Janeiro, parando em Campinas, Viracopos, e de Campinas eu fui para Recife. E aí ali, esperando, né, entre um voo e o outro, é que eu o conheço pessoalmente, que eu bato um papo ali com o Modesto. Gente boa? Cara, é uma figura aí que até o público conheceu como uma figura engraçada, gosta sempre de contar uma piada, aquela história toda. E aí eu vou para lá, tem uma temporada lá, se eu me recordo, acho que é uma temporada, e aí faço trabalho no futebol feminino, acaba sendo um trabalho bacana, que me rende até como presidente do clube local lá, a oportunidade de trabalhar na equipe profissional masculina dele. Eu trabalhei uma Série A lá de Campeonato Pernambucano também, eu fiz um campeonato no profissional lá. Não sabia, não. Porque eu tinha feito um trabalho bacana no feminino, aí o presidente do clube, né, gostou muito do meu trabalho, me fez o convite, aí também fiz uma temporada lá com ele. Sim. Qual que era o clube? É o Vitória. Ah, o Vitória. Lá de Pernambuco. Outro dia até eu vi o Vitória jogando contra o Náutico. Eu vi um jogo aí, o Náutico venceu, acho que de 4-1. Outro dia eu vi na Sport TV um jogo do Campeonato Pernambucano.
E aí, cara, volto pro Rio. Eu sei que depois que eu saio de Vitória, tudo, eu volto pro Rio. Em determinado momento, no ano de 2014, eu tô fazendo pelo Bom Sucesso, no Profissional do Bom Sucesso, que é uma equipe pequena lá do Rio. Eu faço a Copa Rio, que aqui existe a Copa Paulista, é algo similar, só para o torcedor entender. Em 2015, perdão, eu começo o campeonato profissional lá também na Série A lá do Rio de Janeiro com o Bom Sucesso. Tá. Né, faço umas 4, 5 rodadas. Cara, já tinha até um tempo, para te falar a verdade, que eu não tinha mais contato com o Modesto, porque eu não tinha o hábito de estar falando com ele diariamente, não era um hábito meu, é verdade. Sim. E aí, cara, me parece que ele ganha a eleição aqui. Eu saio do Bom Sucesso, né? A gente estava com 2 derrotas, 2 empates. Uma derrota foi até a derrota para o Botafogo, que a gente perde acho que de 3-1 o jogo, ou 3-0. Eu saio na oportunidade do Bom Sucesso e ele me procura. Ele fala, professor, sou presidente aqui do Santos agora, até parabeniza ele, e eu queria que você viesse aqui em Santos, que eu queria bater um papo contigo. Logo que ele assume a presidência, ele já te liga? Não. Isso é em fevereiro. Ele ganhou no final de 2014, ele ficou 2015, 16 e 17. Isso é final de fevereiro, é época de carnaval. Época de carnaval. De 2015. De 2015, isso. Tá. Época do carnaval de 2015, que ele me liga. E aí eu venho aqui, né, ali. Isso é carnaval, era final de fevereiro, mais ou menos. Eu sei porque eu no meio. Isso. Aí eu venho até Santos, né, eu passo uns 2 ou 3 dias aqui em Santos. Já tinha vindo? Só pra jogar? Só pra jogar. Eu passo uns 2 ou 3 dias aqui, eu fico aqui em Santos. Teve até um jogo do Campeonato Paulista que eu assisti até na Vila, que foi Santos e Palmeiras, um clássico, o Santos vence. À noite? À noite. 2-1, Ricardo Oliveira fez um. Isso, né? Não lembro quem fez o outro. Então, foi essa semana que eu estava aqui em Santos. E aí ele me faz uma proposta, me fala que ele queria voltar com o futebol feminino. Voltar com o departamento que, né, desde da gestão lá de Odílio, Laor, que não existia mais. Tá. E aí, cara, é aquele negócio, né? Pensando na marca Santos, né? Né, o carinho que eu sempre tive com o Santos, o que o Santos representa no futebol brasileiro e mundial, Murilo. Depois que a gente se acertou, nem sai daqui acertado com ele, é verdade. Volto pro Rio, né? Não me acerta, depois pelo telefone a gente ainda bate mais um papo. Aí eu me acerto financeiramente com ele, na questão financeira. Quando no final de março, eu chego aqui a Santos aí de vez, né? Com esposa, para assumir, já para começar os campeonatos, que no mês de abril já se montou ali na verdade, um elenco que eu nem participei, para te falar a verdade. Tá. E aí tinha o rapaz lá, o cara muito bacana, o Amauri, que hoje, se não me engano, está comandando aí o futebol feminino do Santos. Sim. Ele, naquela oportunidade, ele vem para o departamento também, o Modesto chama para o departamento, e ele começa lá a fazer, digamos assim, os contatos, as contratações. E eu chego aqui, cara, na verdade, sozinho, com comissão montada, com um plantel montado, e toma aí, Caio, tá na tua mão. Trabalha aí. Faz o teu. Sim. E aí, primeiro, você ficou 3 anos no Santos, esse 2015, 16 e 17. Primeiro ano 2015, disputar o Campeonato Paulista e Brasileiro, não? Brasileiro, o Santos não tinha nem o direito de participar, porque ele não estava jogando. Então a gente disputa, na verdade, o Campeonato Paulista, e se eu não me engano tinha a Copa do Brasil, que não tem mais. Tá? Copa do Brasil Feminina, sim. Isso. E aí Murilo, a gente chega à semifinal do Paulista, a gente sai para o São Paulo com 2 empates. Um empate aqui de 2-2 e um empate lá de 2-2 também na casa do São Paulo. Mas o regulamento do São Paulo tinha classificado com melhor campanha e ele acaba chegando à final. Aí a gente é desclassificado. Sim. E aí, cara, mas foi um ano ali de aprendizado de 2015. Era o início do Santos também, sem me alongar. O Santos, nisso é verdade, ele foi pioneiro. O Santos é um clube de vanguarda aí no futebol feminino. Ele foi o primeiro a profissionalizar as atletas, né, a assinar carteira de trabalho aqui no futebol brasileiro. Foi o Santos. Foi nessa oportunidade que aconteceu isso. Mas ele, digamos assim, por ser algo novo, eu entendo que ali houve também, talvez não, com certeza um erro de estratégia. Qual foi? Quando se montou o elenco naquela oportunidade, já se colocou, digamos assim, atletas, digamos assim, já com um contrato, digamos assim, longo, né? A gente tinha atletas com 2 anos de contrato, 3 anos de contrato. Cara, e é natural. Isso aí não quer dizer que atleta é bom ou é ruim. Às vezes o atleta não se adapta, não vira aquela coisa toda. Então o Santos pagava em dia,
né? Não eram salários astronômicos até do que é hoje. Hoje o Departamento do Santos paga muito mais do que se pagava naquela oportunidade, mas a gente tinha um orçamento X e naquele orçamento não podia se mexer naquele orçamento. Tá. E como eu tinha, digamos assim, atletas com um contrato longo, a gente teve que, ao longo dos anos, ir moldando o time dentro de um modelo de jogo, que não poderia ser um modelo de jogo diferente do que jogar para frente. Eu não posso vir trabalhar no Santos e querer jogar só com linhas baixas e dar a bola para o adversário. Essa não é a cultura de futebol do Santos. Então, obedecendo, né, esse modelo, essa forma que o torcedor gosta de ver o time jogar, foi a forma que a gente foi moldando aquela equipe. Aí é lógico, conforme foram também, Murilo, acabando alguns contratos, e a gente foi passando a ter receita, a gente foi conseguindo pontualmente, a gente foi melhorando a equipe. Em 2016 já era uma equipe melhor do que em 2015, e em 2017 aí é o estopim. Aí a gente já consegue, pontualmente, vai trazendo as peças, a gente consegue realmente ter uma equipe muito competitiva, muito capacitada tecnicamente, que já tinha um modelo de jogo empregado. Sim. E aí é o auge do futebol feminino do Santos, o campeão brasileiro de 2017. 2017 tem o Campeonato Brasileiro e tem o Paulista? O Paulista, que O Paulista é vice. A gente chega à final também, e aí não é desculpa, a gente chega ali também muito combalido fisicamente, que a final do Campeonato Paulista é muito próximo ali do Campeonato Brasileiro, e aí não é justificativa, mas a gente acaba Eu perdendo. lembro que era final do ano, né? Era No final do finalzinho ano. Eu lembro. A gente, com muitos problemas físicos, a gente acaba empata o primeiro jogo e infelizmente perde até na Vila. A gente sai na frente e acaba perdendo o jogo, mas não posso de hipótese alguma reclamar daquela temporada. Sim. Porque, poxa, Isso é a final do Paulista. É. Quem era o adversário? era o Rio Preto. Rio Preto, campeão paulista. Isso E no aí. brasileiro? E no brasileiro foi o Corinthians, né? Ah, ganha. Ah, lotada a Vila, né? Foi aquele jogo da Vila lotada. Verdade. Com mais, foi naquela. Lógico que os ingressos não eram pagos, mas foi o maior público da Vila Belmiro naquele ano. Naquele ano. Foram 15 Contando mil o pessoas. masculino. Contando o masculino. E esse time de 2017, Caio, você teve muitas passagens, inclusive com títulos em categorias de base, mas no profissional talvez tenha sido o maior título teu na carreira como treinador, no feminino, né? Aqui no Santos, 2017. No Santos, sim. A gente tem campeonatos menores. O Santos também participa representando o município, aquela história toda. Mas Sim. o Campeonato Brasileiro, isso aqui é bom para falar para o torcedor. Porque o torcedor tem muito como parâmetro o futebol masculino. Dentro do futebol masculino, digamos assim, é lógico, o que tem mais peso hoje para o torcedor é a Libertadores. Mas aí você pega o Campeonato Paulista com um grau de dificuldade, o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é muito nivelado, aqui estou falando masculino. Sim. É difícil, não é um campeonato fácil. E a Libertadores também, historicamente, além de ser um desejo, também sempre foi um campeonato mais forte. Agora, pela questão da moeda, até que não. Tu vê que as equipes brasileiras tendem a Sobressaem, chegar. né? Elas sobressaem. Já no feminino, cara, a ordem é inversa. Vamos lá. A meca, digamos assim, do futebol feminino no Brasil é São Paulo. Né? De uma maneira geral, as principais equipes estão aqui. Então, o Campeonato Paulista já é um campeonato difícil. E aí tu pega o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Paulista com mais outras forças que são fora de São Paulo. Resumindo, um campeonato mega difícil, o Campeonato Brasileiro feminino. E a Libertadores é o campeonato mais fácil que tem. Porque ainda é, digamos assim, incomparável. E aí é por questão até financeira também. E aí e como é trabalhado, você não pode comparar as equipes brasileiras com equipes equatorianas, equipes venezuelanas, equipes argentinas. O Boca, o River. Cara, tá muito atrás das equipes brasileiras no futebol feminino. Então, a Libertadores é o campeonato mais fácil de se conquistar. Tô te falando de coração. Dentro desses três, o mais fácil é a Libertadores. Porque talvez o teu grande adversário vai ser o teu rival aqui do Brasil. Sim. Que são 2 vagas. Provavelmente vocês dois vão bater na final. Ou um de vocês dois, né, se fez o dever de casa, com certeza vai bater na final. E aí a gente ganha um campeonato brasileiro com o número de equipes que tem qualificada. E o bacana, vice no Paulista. ganhou e convenceu, porque jogava e jogava bem. Uhum. Isso aí eu posso bater no peito, porque, sem sombra de dúvidas, no futebol feminino, foi uma das grandes equipes que teve aí ao longo do futebol brasileiro, em modelo de jogo, em envolver adversário, em ter posse de bola, em criar oportunidade. Então isso aí foi uma marca daquele trabalho. E aí a gente sai do Santos, é natural, entrou uma outra gestão que tinha suas prioridades, mas ficamos felizes que a gente deixou o Santos como referência, campeão brasileiro,
com atletas novas para serem aproveitadas e ainda por cima classificado para uma Copa Libertadores da América. Com certeza. Que eu não tive o prazer, não consegui De treinar. de pegar Sim. o Santos na Copa Libertadores. Basicamente pelo que aconteceu também no Fluminense. Mudou a gestão, mudou as escolhas, o treinador foi trocado. Para fechar, a gente está chegando já no finalzinho do programa. 2017, a gente vai para um contra um daqui a pouco, mas desse time de 2017 tem uma jogadora que você destaca como essa foi fundamental para esse título brasileiro. Cara, olha só, tem várias lideranças naquele elenco ali. Eu vou te falar que é um elenco que muito capaz. É claro que pro torcedor ficou como a grande imagem quem fazia os gols, a artilheira, que era a Solly James, também uma pessoa fantástica. Argentina, né? Argentina, né? Que eu tive o prazer de trocá-la de posição e ajudar um pouco a ela também na vida dela. Eu fico feliz por isso. E ela conta isso. Joguei um society aí com ela algumas vezes, alguns meses, quando ainda podia jogar bola. E ela fala, eu falei, eu conheço o Caio Couto. Ela, putz, ele mudou minha vida. Eu era volante e ele me colocou pra centroavante. Eu era meia e me colocou pra centroavante, mudou minha vida. Comecei a fazer um monte de gol porque ela é alta pra caramba. Ela chegou aqui como atacante de lado até, mas aí com trabalho ali, com o dia a dia, eu entendi que ela reunia características técnicas e físicas para ser uma jogadora de área. Sim. E aí, lógico, também é mérito dela. Se ela não tivesse capacidade, ela não teria chegado. E ali, naquele time, cara, tem ela, mas aí eu tenho uma Maurine, que é uma baita de uma liderança positiva. Experiência, né? Experiência, né? A gente não tinha um time, digamos assim, de jogadoras de 1 contra 1. Mas a gente tinha um time muito bem treinado, com uma grande capacidade de solucionar os problemas de forma coletiva. Através de movimentações, a gente sempre estava um passo na frente do adversário. Aí eu tinha jogando pelos lados a Kathleen, a Patrícia Sochor também, que foi muito importante, muito inteligente. Sim. A gente tinha uma Suzane, que é uma brasileira naturalizada portuguesa, que joga pela seleção de Portugal, baita jogadora inteligente, a Maurine, que eu já falei, a Maria, com muita força física, a Catiúcia, que era volante, hoje é multicampeã pelo Corinthians. Eu fiz dela aqui uma lateral direita, nunca tinha jogado como lateral, mas observando as características, ela passa a ser lateral. Poxa, na lateral esquerda tinha a menina lá, a Dani, também, com a experiência. Tinha a Ruda na zaga, uma jogadora também experiente. Estou falando mais ou menos a base. A Camila, que é uma jogadora que a gente acredita, nunca tinha jogado num time grande, né, mas com uma estatura boa, né, com uma boa velocidade. E como a gente jogava também em determinados momentos com linhas altas, precisava de velocidade atrás, ela ajudou bastante nesse processo. A gente conseguiu montar um elenco interessante. Eu estou falando esses nomes, acaba sendo injusto. Mas a gente conseguia ter um elenco também que entrava a peça, saía a peça, né, o time continuava, digamos assim, tendo um grande aproveitamento. Tanto é assim que a gente conseguiu levar bem o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Sim, grande time do Santos. Acho que o nome mais famoso que a gente, como torcedor, acredita que deu o título foi mesmo a Solly James, atacante argentina, que no ano seguinte foi até convocada para a Copa do Mundo. Dois anos depois, 2019, foi convocada para a Copa do Mundo de futebol feminino. E a carreira dela decola, né? Ela vai embora. Sim. Caio Couto, estamos chegando no final, vamos para o 1 contra 1. Beleza? Só se for agora. Agora. Você foi treinador e jogador, você prefere estar dentro do campo como treinador, como jogador, ou fora do campo? O que mais te deu prazer? Eu não fujo da raia, não. Eu vou falar, então eu prefiro treinador, mas eu falo que jogador é muito mais fácil. É mais fácil. Porque o jogador você só pensa nos seus problemas, na sua resolução. E o técnico tem que pensar no problema de todo mundo. A responsabilidade é muito maior. Sim. Como você foi campeão no feminino, essa não é 1 contra 1. Tem alguma jogadora que foi melhor ou pode ser melhor algum dia que a Marta? Cara, a Marta não. A Marta é... Demais, né? A Marta foi o Pelé de saia. A Marta, no auge dela físico, né? Porque, lógico, ela não é mais uma criancinha. Sim. Ela ainda consegue jogar bem futebol. Mas ela, enquanto ela teve no auge da sua forma física também, o que ela fazia ninguém pegava, com a bola, ninguém pegava. Não vou comparar com a Marta, pelo amor de Deus. Mas eu esqueci de citar uma atleta também fantástica que está no Santos aí hoje, que se chama Brena. Também é uma baita de uma jogadora de meio de campo, que a gente teve a felicidade de fazer contato com ela, trazê-la para aquela equipe, e ela também ajudou bastante. Sim. Você trabalha na Rádio Nova FM e na TV Cultura Litoral. Você prefere rádio ou TV? Fazer rádio ou TV? Cara, os dois são legais, mas eu prefiro TV, porque a gente tem a oportunidade de olhar ali para aquela câmera e eu
estando olhando pro telespectador. Boa. Você disse é do Rio de Janeiro e viveu a infância toda por lá, pegou o auge. Não sei se o auge, mas uma época maravilhosa do futebol carioca, os anos 80, anos 70. Zico ou Dinamite? Rapaz, 2 cracassos de bola, mas o Dinamite mais artilheiro, né? Como um todo eu vou de Zico, porque o Zico não era, fazia gol, mas não era a função dele, era meia. E o Zico acho que passou a ser aquele cara que é exemplo para todas as torcidas, né? Que ele transcende o uniforme aí do clube e como cidadão, né? Como Com ser certeza. humano, é um cara que é admirado aí por todos os torcedores. Ninguém fala mal. Não tem quem fale mal Não dele. tem quem fale mal. E era um meia, ele fez 800 gols na carreira. Tá Aí, sacanagem. claro, vai ter o pessoal que vai falar, mas ele perdeu o pênalti na Copa de 86, Ah, gente. mas- Perdeu, mas... Baleado, né? Cara, mas o todo, né? A obra dele, digamos assim, Ninguém apaga. é fantástico. Você falou de seleção. Seleção de 82 ou de 94? Ah, sem sombra de dúvida, 82. Eu era novinho na época, mas eu vi jogar, amigo. Ali tinha futebol lá. Mas que não ganhou, né? O pessoal Não fala ganhou, muito porque mas não ganhou. 94 ganhou. Não, cara, fantástico o trabalho do Parreira. Bebeto e Romário foram maravilhosos na frente. Mauro Silva carregou piano, Dunga. Legal, mas eu tô falando... A gente não tá falando aqui do Ariel no início do Sim. trabalho, da forma de enxergar futebol. Ah, cara, eu gosto de futebol daquele jeito ali. Como o nosso 82. time de 17 feminino jogava também. É. Posse de bola, envolvendo adversário. E o time de 82 era fantástico. Voltando pro Santos. Robinho ou Neymar? Neymar. Neymar é não mais tem completo. como, né? Tem como. Mas eu faço isso em todos os 1 contra 1, porque o Ademir, por exemplo, respondeu que o Robinho foi mais importante. Não. Pra história Pô, do o Robinho é fantástico. Importância, né? Mas a própria carreira, eu tô falando aí já a questão da relevância mundial, né? O Robinho é fantástico, mas o Robinho não teve, digamos assim, o estrelato, digamos assim, na carreira dele fora do Brasil, Sim. como tem o Neymar. O Neymar era o coadjuvante de luxo no Barcelona e ele quer sair de lá Melhor por do conta mundo. Messi para ser melhor do mundo. Sim. E ele no Paris Saint-Germain pode ter altos e baixos, mas é o cara que continua botando a bola às vezes debaixo do braço e dá em mim que eu vou resolver. Sim. O melhor treinador do futebol mundial hoje, quem é? A Guardiola. E do futebol brasileiro, só dos brasileiros, quem é o melhor pra você? É o Tite que tá no comando da seleção ou tem outros? Cara, boa pergunta, hein, Murilo? Difícil de responder, sério. Seus colegas de profissão. Cara, difícil de responder demais e não é ficar em cima do muro, não. Cara, eu respeito muito o Tite, mas eu sou sincero. Eu não gosto muito da forma das equipes dele de jogar, não. Não, né? Eu também não gostava do Corinthians, não. Não, e não gosto, mesmo seleção brasileira. Eu vejo a seleção brasileira com ele jogando muito mais em transição do que com posse de bola. Quando tem posse de bola, eu cito muito aquele exemplo da Copa do Mundo, Brasil e Costa Rica. A Costa Rica com mania de 5. O Brasil não conseguia penetrar de jeito nenhum, não tinha solução coletiva. Ele vai achar um gol aos 42 e o segundo já nos acréscimos. Sim. Achou o gol. Sim. E tinha Neymar, Douglas Costa. Mão de obra tem suficiente, pelo menos para jogar mais, né? Agora eu tô te devendo a resposta. Eu tenho que pensar aqui, cara. Escolhe um aí, um brasileiro, por favor. Me ajuda aí. Quem é que tá trabalhando aí agora? Ó, campeão brasileiro é o Rogério Ceni, o vice-campeão brasileiro é o Abel Braga. Estamos mal de treinador. Não, o Rogério dizem que tem muito futuro, né? O Rogério, pra mim, é pouco pra falar dele, cara. Também acho. Acho que essa temporada agora pode ser uma solidificação do trabalho dele. Agora, difícil, Murilo. Tá difícil pra responder isso, Murilo. Vai acabar sendo o Tite. Não vai ter outro. Me dá outros nomes aí, Ó, lembra aí. faz quanto que hoje o Tite é mandado embora da seleção? Quem assume? Quem assume? Ó, no Palmeiras tem o Abel, o Crespo no São Paulo, o Ariel no Santos. Olha, não tinha percebido que dos 4, 3 são estrangeiros. Wagner Mancini. Escolhe um. Aí tu vai pro Sul, só tem o Renato, o outro é estrangeiro, do Inter. Você lembrou bem. Eu acho que se o Tite sai, o Renato é grande candidato. O Renato pode ser o candidato. O Renato é o cara bom prazo. Teve um momento bom na carreira. Sim. O Grêmio agora desse ano não foi dos melhores, mas ele teve momentos bons no Grêmio. Tu vai pro Sul, tu vai pra Minas, Felipe Conceição, que tá começando, e o Cuca.
Você vai para o Rio. Cuca Roger não. Machado, que ainda não conseguiu emplacar de fato um grande trabalho no Fluminense. Sim, Rogério Ceni, Marcelo Marcelo Cabo, que ainda é um cara que está buscando um espaço aí de maior relevância. e E Marcelo no Chamusca, né? Botafogo, Chamusca, né? Não tem ninguém. Vamos de Tite, então. Tite ou Renato, né? Eu acho que desses o Renato tá na frente. Vai, o Renatão, tô com o Renatão. Renato. Pra fechar, São Paulo ou Rio de Janeiro? Você nascido no Rio de Janeiro, mas tá há alguns bons anos aqui já no estado de São Paulo, na cidade de Santos. Essa é fácil. Se você Essa é falasse, fácil, né? se você falasse Rio de Janeiro ou Santos, podia complicar a minha Não, minha então eu vida. vou Rio de Janeiro Mas ou quando Santos. tu bota Rio de É Janeiro... que a rivalidade é São Paulo-Rio, né? Tu fala Rio de Janeiro ou São Paulo, é Rio de Janeiro. Com certeza. E Rio de Janeiro ou Santos? Aí, rapaz, aí a bola é dividida, hein? Ah, mas é Rio ainda, né? Ah, Ou é não? Rio ainda, não, é Rio ainda, mas vou te falar, mas a cidade aqui é maravilhosa. E eu tô falando por quê? Porque a gente fala de qualidade de vida. Quando eu falo de qualidade de vida é não só questão de segurança pública, como a questão de mobilidade urbana, como Sim. aqui é menor, então tudo é mais perto, não existe trânsito. Ó, galera, quem não é daqui, eu fico louco quando eu vejo esses santistas falando aqui, pô, eu tenho que ir lá no canal 6 e eu tô no canal 1. Parece que o cara vai atravessar o planeta. 15 minutos Se ele no for máximo. de carro, no máximo é 15 minutos, eles acham que isso é longe. É. Eles não têm noção aqui o que é trânsito de verdade. Vai para São Paulo, capital, vai lá pro Rio, pra capital, pra tu ver o que é distância. Sim, Aí sim. que tu vai ver o que é longe. Cara, Rio de Janeiro, lógico, é a minha cidade natal, mas Santos aqui me abraçou, o time na oportunidade e a cidade sempre e a população me abraçou aqui com muito carinho. Eu sou feliz aqui, minha família é feliz, né? E a princípio a Vai gente seguir. vai seguindo por aqui, a gente vai tocando o nosso barco. Muito bem, professor. Agradeço demais ao Caio Couto. Espero que tenha gostado da nossa resenha. Era um pedido de quem vê o programa e o pedido foi cumprido. O Caio Couto esteve com a gente até mais tempo do que eu imaginava, mas é porque a conversa fluiu muito bem. Te agradeço demais, Caio. Murilão, eu que te agradeço, torcendo para que essa questão da pandemia, claro, não só pelo país, mas aí eu vou trazer para nós aqui, para que possamos estar juntos aqui, eu, você, o Sim. Ademir. Cara, e um abraço aí ao torcedor do Santos, obrigado pelo carinho. Eu sempre digo, Murilo, que lógico, eu não sou o dono da verdade, a gente respeita a opinião de todos, mas quando me é colocado o dar opinião, né, no programa, no Resenha Santista, Sim. eu procuro fazer sempre com muito profissionalismo, sempre com muito respeito a todos e tentando, lógico, passar um pouco de conhecimento para o torcedor, para que ele entenda cada vez mais o jogo, não só dentro das quatro linhas, né, que a minha vida tem muito com isso, mas também no aspecto organizacional, no aspecto de gestão, para que ele, torcedor do Santos, consiga, digamos assim, tirar as suas melhores conclusões. Muito bem, Caio. Obrigado demais por ter aceito o convite. Valeu pelo papo. youtube.com/TV Cultura Litoral. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho. Faz tudo o que você tem feito. Comenta aqui quem você quer ver no Resenha Santista Especial Entrevista, que a gente vai tentar, claro, trazer para falar de futebol e, claro, para falar do Santos. O mais importante, falar do Santos Futebol Clube. @Murilo Tauro, esse é meu Instagram. Segue lá, manda mensagem que eu coloco no programa e youtube.com/TV Cultura Litoral. Se inscreve no canal para dar essa força pro programa e, claro, pro Santos Futebol Clube. Sexta que vem, 19 horas, aqui no YouTube da TV Cultura Litoral. Estamos de volta com mais um convidado. Valeu, galera.